Eu acredito que nesse ano de 2025 vai ser um ano onde muitos investidores de criptomoedas vão começar a realizar os seus lucros. E sempre quando a gente fala de lucros, de ganhos, nós precisamos entender uma coisa chamada impostos. Então nesse vídeo eu quero te falar exatamente quem é que precisa pagar impostos ou vai precisar pagar impostos em criptomoedas nesse ano de 2025. Não é todo mundo que precisa pagar imposto, eu já te adianto isso aqui, e é isso que eu quero esclarecer para você aqui nesse vídeo, tá bom? Então, antes de mais nada, a única coisa que eu peço para você é que assista o vídeo aqui até o final para que o YouTube entenda que esse daqui é um conteúdo relevante, beleza? E entregue para mais pessoas. Então, como esse daqui é um assunto muito importante e um pouco extenso, eu não vou enrolar, eu vou direto aqui para o conteúdo aqui nesse vídeo, tá bom? Impostos em 2025, no caso de criptomoedas, tá bom? Quem é que precisa pagar? Aqui nós temos dois casos de investidores que precisam pagar impostos em criptomoedas nesse ano de 2025, só que antes de eu explicar aqui para você quem é que precisa pagar impostos em criptomoedas nesse ano, você precisa entender um pouco como que funciona a tributação de criptomoedas aqui no Brasil. Eu não sei se você está familiarizado com isso, mas eu vou te explicar aqui brevemente como que isso daqui funciona, como que a tributação de criptomoedas funciona. Se você já sabe disso daqui, você pode avançar um pouco o vídeo, tá bom? Eu vou deixar a minutagem tudo certinho aqui para poder respeitar o seu tempo, mas eu vou explicar aqui para quem não sabe um pouquinho mais sobre como que funciona a tributação de cripto, né? Para depois você saber quem é que de fato precisa pagar impostos em criptomoedas, tá bom? Aqui no Brasil nós temos o seguinte, nós temos dois tipos de tributações diferentes para o mercado de criptomoedas. Nós temos impostos, tributação em corretoras no exterior e corretoras estrangeiras, tá? Aqui no caso eu coloquei a foto da KuCoin, que é uma corretora estrangeira, e temos aqui impostos em corretoras nacionais. Aqui eu coloquei o mercado Bitcoin, mas são todas as corretoras nacionais, tá bom? Então é o seguinte, sempre quando você investir o seu dinheiro no mercado de criptomoedas, dependendo da onde você deixar ele e fazer as suas vendas, tá bom? É muito importante a venda, tá bom? O imposto ele vai ser gerado na venda, ou seja, no fato gerador do imposto é a permuta de criptomoedas, é a venda de criptomoedas. Se você fizer isso em uma corretora no exterior, vai ser uma tributação diferente, e se você fizer isso em uma corretora nacional, vai ser uma tributação completamente diferente. Tá bom? Então vamos supor que você tem 10 mil reais aí de Bitcoin e você tem aí a KuCoin. Esses Bitcoins estão custodiados na KuCoin e você decide vender esses Bitcoins ali dentro da KuCoin. O que vai acontecer? Se você fizer essa venda, essa alienação que a gente fala, né, que são as vendas permutas entre criptomoedas, você vai pagar 15% sobre o lucro líquido que você teve, tá bom? E você vê que nessa segunda parte aqui eu coloquei que ele é pago uma vez ao ano na declaração do imposto de renda do ano seguinte. Ou seja, nós estamos falando aqui de um imposto anual, certo? Então, resumidamente, nós podemos entender o seguinte: se você teve lucros realizados em corretoras estrangeiras em 2024, você vai pagar 15% de imposto em 2025. E esses 15% de imposto é o quê? É referente ao lucro líquido que você teve, depois de compensar todos os seus prejuízos. Então, se você, inclusive, teve algum prejuízo, ou então você saiu no 0 a 0, assim, você não precisa se preocupar, não vai ter nada para você pagar, tá bom? Aqui é realmente sobre o lucro líquido mesmo, tá bom? Que você vai pagar referente ao lucro que você teve aí no ano passado. Agora, se não é o seu caso, se você aí, por exemplo, você tem esses mesmos 10 mil reais aí de Bitcoin, esses Bitcoins aí, vamos colocar aqui uma situação onde ele valorizou, só para poder entender a situação. Se você fizer a venda dos Bitcoins ou qualquer outra criptomoeda dentro de uma corretora nacional, você entende que então você vai ter que pagar 15% sobre o ganho que você teve ali mensalmente. Só que não são todos os valores que são tributados. Em corretoras nacionais nós temos isso daqui, que é uma coisa bem interessante, que é chamado de limite de isenção. Eu falo muito sobre isso daqui, né, no meu Instagram, tem vários vídeos aqui falando sobre isso, mas apenas nesse resumo, né, pra gente poder trazer essa situação.
se você fizer vendas, se você fizer permutas de criptomoedas dentro de uma corretora nacional, pode ser qualquer uma, tá? Eu coloquei Mercado Bitcoin porque é mais famosa. Você tem esse limite aqui de vendas, de permutas, onde você não precisa pagar nenhum tipo de imposto, entendeu? Você só vai pagar impostos quando você vender ou permutar criptomoedas, né, acima de 35 mil reais no mês. Então, seguinte, vamos resumir aqui para ficar mais fácil. Se você vender criptomoedas, tá bom, no lucro em uma corretora estrangeira, você vai pagar 15% sobre o seu lucro líquido no ano seguinte, tá bom? Que seria lá na época do imposto de renda. Se você faz as suas vendas, permutas de criptomoedas em alguma corretora nacional, nós temos um benefício fiscal aqui no Brasil, onde corretoras nacionais possuem um limite de isenção de 35 mil reais por mês, tá bom? Esse limite de isenção não se aplica a corretoras estrangeiras, mas se aplica a corretoras nacionais. Então, no caso, você poderia vender, você poderia ter feito permutas aí de criptomoedas e qualquer ganho que você teve ali dentro desses 35 mil reais, você não pagaria imposto. Agora, se esses seus 10 mil de Bitcoin valorizou para 40 mil, por exemplo, você vai ter que pagar 15% de imposto sobre aquele ganho, entendeu? Por quê? Porque passou dos 35 mil, então você não tem mais limite de isenção, tá bom? Então, seguinte, resumindo aqui, eu estou explicando de uma maneira bem resumida, tá bom? Apenas para quem não entende mais ou menos como que funciona a tributação de criptomoedas no Brasil. No caso, eu tenho vídeos aqui explicando, se você não sabe como que isso funciona, você pode dar uma olhadinha aí no canal, tá bom? Não tem problema. Funciona dessa forma. Temos esses dois tipos de tributações de criptomoedas aqui no Brasil, tá bom? Tributação em corretoras do exterior e tributação em corretoras nacionais, tá bom? Uma explicação básica, simples e rápida aqui para você, direto ao ponto, tá bom? Não tem por que eu ficar enrolando e fazendo você perder um tempo aqui no vídeo do YouTube só para mim poder ganhar um pouco de visualização, né? Agora sim eu consigo te explicar quem é que precisa pagar impostos em 2025, tá bom? Agora que você já sabe como é que funciona aí a tributação de criptomoedas no Brasil, tá bom? Então, dito isso, com essas coisas que eu expliquei aqui para você, nós entendemos que tem dois casos, né? Existem dois casos onde o investidor de criptomoedas precisa fazer o pagamento dos impostos, tá? E qual que são esses casos? Lucros em corretoras estrangeiras em 2024, tá bom? E lucros ou ganhos em corretoras nacionais em 2025. Então, o que você precisa entender aqui agora? Você precisa entender que você precisa saber que na época do imposto de renda, nós teremos um campo ali para você poder incluir ali os ganhos que você teve em corretoras estrangeiras no ano passado e os ganhos que você teve em corretoras estrangeiras em 2024 serão tributados. Então, se durante o ano de 2024, você investia na Gate.io, você investia aí na KuCoin e você vendeu as suas criptomoedas ali dentro, porque entenda, o fato gerador do imposto é a venda, é a permuta de criptomoedas, tá? Então você precisa considerar ali a venda das suas criptomoedas, a permuta das suas criptomoedas. Então, se durante o ano de 2024 você teve os lucros realizados ali em corretoras estrangeiras, significa então que no imposto de renda desse ano vamos ter um campo para declarar esses ganhos, tá bom? E esses ganhos serão tributados em 15% do ganho líquido, tá bom? Após a compensação de prejuízo. Então, o primeiro caso é esse. Se no ano de 2024, tá, você teve algum ganho, algum lucro ali dentro de uma corretora estrangeira ali, você vai ter que pagar o imposto nesse ano, tá bom? Se, por exemplo, esse ano aqui, de 2025, você vender suas criptomoedas em corretoras estrangeiras, aí o imposto vai ser cobrado apenas em 2026, lá na época do imposto de renda do ano que vem, tá bom? Agora, nós precisamos entender o seguinte, que no caso vai ser a minha situação aqui particular, tá bom? Como nesse canal eu geralmente não falo sobre os meus investimentos, então não vem ao caso, mas é interessante eu comentar sobre a minha situação. Eu vou entrar aqui nessa segunda situação, porque a segunda situação onde existem impostos a serem pagos é quando você vai ter aí em 2025, né, lucros em corretoras nacionais de criptomoedas, tá bom? Então, vamos supor que é o seguinte, nós estamos aqui em fevereiro, nós estamos em fevereiro, teremos março, abril, maio,
todo ano aí, eu espero que a gente ainda tenha aí uma valorização assim no mercado de criptomoedas. Posso estar errado, mas eu espero que eu esteja certo, que nós tenhamos aí ainda uma valorização legal no mercado de criptomoedas aí nesse ano de 2025, que vai ser quando eu vou realizar aí os meus lucros particularmente. Então é o seguinte, se você realizar os seus lucros em 2025, você precisa entender o seguinte, que quando você vender criptomoedas acima de 35 mil reais em corretoras nacionais, você vai ter o imposto. Agora, se você tem uma grana que você ganhou aí no mercado, valorizou seus criptoativos, valorizaram legal assim, e você consegue pegar esse dinheiro e trazer para uma corretora nacional, você pode vender aí até o limite de 35 mil reais por mês, entendeu? Sem precisar pagar nenhum tipo de imposto. Poxa, isso daqui já é uma economia bem legal pra gente, né? Eu particularmente faço isso. Esse mês, inclusive, eu vendi, esse mês, no caso, janeiro, comecinho de janeiro, eu vendi um pouquinho de cripto. E eu utilizei isso daqui, né? Eu posso até fazer aqui também alguns vídeos sobre meu portfólio, não ligo de fazer isso, né? Que não é o foco do canal, mas eu posso trazer sobre isso. E no caso eu faço esse tipo de operação, né? Porque eu quero me aproveitar aí do limite de isenção que nós temos. Agora, se no caso eu vender mais que 35 mil reais em corretora nacional, eu vou ter que pagar 15% de imposto sobre aquele ganho, tá bom? E esse imposto, ele vai ser mensal, então no caso eu vou ter que pagar ele mensalmente o imposto se eu vender mais do que 35 mil reais em corretoras nacionais, tá bom? Então é o seguinte, você precisa ter isso daqui em mente, tá bom? Entenda que não são todas as pessoas, todos os investidores que vão precisar fazer aí o pagamento dos impostos, mas muitos investidores vão precisar pagar, porque eu inclusive eu acho que muitos de vocês vão ter muita grana, né, de lucro. Eu espero que todos vocês tenham muita grana, mas você precisa entender, você precisa saber como que funciona essa tributação para saber se você vai precisar pagar imposto ou não. Então todas essas informações aqui que eu falei para você é muita coisa técnica, né? Então vamos resumir aqui, vamos dar uma resumida aqui, uma enxugada aqui nas informações para dar aqui uma clareza em tudo isso daqui que eu falei para vocês. Vamos aqui embaixo que eu deixei um resuminho bem simples, tá bom? Um resumo de tudo isso daqui que eu falei para você. Simples. Quem é que vai precisar pagar impostos em criptomoedas, que não está aqui, mas é em criptomoedas, em 2025? Todo mundo que realizou ganhos em corretoras estrangeiras em 2024, ou seja, você que teve um lucro líquido, tá bom? Líquido mesmo, depois de compensar prejuízo e tal, em criptomoedas em 2024, você vai pagar 15% de imposto sobre isso, tá bom? Opa, voltou aqui. E quem vai realizar lucros em corretoras nacionais em 2025, desde que venda mais do que 35 mil reais por mês. Se você vender menos que isso em uma corretora nacional, por exemplo, aqui é a Foxbit, que inclusive é a que eu mais uso, não sou patrocinado por nenhuma corretora nacional, mas no caso é a corretora que eu mais uso, porque eu iniciei no mercado através da Foxbit, né? Então eu tenho meio que uma lembrança carinhosa sobre essa corretora. Então assim, eu coloquei aqui a Foxbit, mas pode ser qualquer outra corretora nacional, tá bom? Desde se você vai pagar impostos em corretoras nacionais, desde que você venda mais do que 35 mil reais por mês. E quem é que não vai precisar pagar impostos em 2025 em criptomoedas? Você que vender e tiver lucros em corretoras estrangeiras em 2025. Então vamos supor que esse ano de 2025 aí você faça suas vendas, realize seus lucros em uma corretora estrangeira, aqui a Binance. Talvez esse ano ela se torne nacional, tá bom? Mas ainda não é o caso. Mas você faça isso em qualquer outra corretora estrangeira, você venda, realize os seus lucros, né, em corretoras estrangeiras, você vai pagar o imposto apenas em 2026, lá na época do imposto de renda. Por quê? Todo ganho em corretoras estrangeiras será tributado no imposto de renda do próximo ano. Todo ganho em corretoras nacionais será tributado mensalmente através do que a gente chama de ganho de capital. Isso acontece, né, só para poder lembrar um pouquinho das informações, porque lá em 2023 nós tivemos a lei das offshores, né, que acabou mudando completamente toda essa parte aqui de tributação
pra gente, tá bom? Então, isso daqui é muito importante que você tenha em mente, tá bom? Todas essas informações e todas essas atualizações eu deixo muito bem claro ali dentro do CryptoTax Brasil, que é o meu treinamento e também o meu serviço de acompanhamento de malha fiscal, ou seja, todo mundo que tá ali dentro tem o meu serviço de acompanhamento de malha fiscal semanal. As inscrições estão encerradas, mas em breve vou abrir as inscrições, que você pode se inscrever aí na descrição, no link da descrição, tá bom? E você pode se inscrever ali porque todo mundo que estiver ali dentro vai receber um desconto para poder entrar quando as vagas abrirem novamente. E com essas informações aqui, eu encerro o vídeo de hoje e agradeço a sua atenção. Tamo junto!